30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Amém. Te agradecemos, Senhor, porque a Tua presença é real aqui neste lugar. Te agradecemos, Senhor, porque foi do Teu agrado um dia olhar para nós e transformar as nossas vidas e nos enriquecer, Senhor, com tesouros celestiais tão preciosos. A vida junto ao Senhor, a vida junto ao Teu povo, a vida no Santo dos Santos, diante do Senhor, do Deus que nos vê, do Deus que nos chamou, do Deus que nos santificou, do Deus que é presente na nossa vida. E nós louvamos a Ti, Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos resgatou e é o Deus que fala aos nossos corações. E nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, o Senhor brade ao nosso coração, o Senhor fale de modo, Senhor, que nós possamos com alegria receber a Tua palavra em nosso coração e ter força na luta contra o mal, na luta contra o pecado, na luta contra o diabo, na luta contra a carne, e possamos, Senhor, glorificar o Teu nome através de tudo aquilo para o que o Senhor tem nos chamado, uma vida que glorifica ao Teu nome. Assim nós Te pedimos, Senhor, dar-nos ouvidos para ouvir, dar-nos um coração crente para, ó Pai amado, priorizarmos a palavra do Senhor em nosso coração. É o que nós Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um dos sermões mais impactantes que eu já ouvi na minha vida, embora já tenha ouvido muitos a partir do púlpito, mas não foi no púlpito, um dos grandes sermãos, uma das grandes mensagens, uma das grandes profecias de Deus que veio e chegou até a minha vida, mas foi em um daqueles momentos que todo casal, de modo geral, por vezes passa. Aquele momento que a gente senta e a gente precisa discutir a relação, discutir a criação de filhos, discutir a administração do lar. Enquanto estava ali aquela briga de ideias, aquela discussão, eu falava uma coisa e minha esposa Vanessa falava outra e ficou aquele choque, aquele desentendimento. Eu cheguei a um ponto, eu disse, olha, tá bom, se é assim, esse negócio não está entrando na minha mente, não entrou no meu coração, mas eu vou me comportar externamente como se tivesse entrado. Então ela para mim pregou um dos maiores sermões que eu já escutei na minha vida. Ela disse, eu quero viver a verdade, eu quero viver a coerência da mente, do coração e daquilo que nós fazemos. E como aquilo, irmãos, foi poderoso na minha vida naquele momento. Como Deus usou a minha esposa para falar ao meu coração de maneira poderosa, de modo que fui desarmado, irmãos, naquilo que precisava ser desarmado. Fui ali corrigido pelo Senhor. O Espírito Santo do Senhor falou ao meu coração pela boca da minha esposa. E louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus fala não apenas do púlpito, mas fala em casa, e fala no ônibus, e fala quando nós estamos discutindo uma relação. E no caso ali era sobre criação de filhos, né? Eu queria, às vezes, irmãos, aquilo que a gente mais detesta nessa vida, às vezes é aquilo que a gente mais está se tornando. E dentro de casa, com meu filho e na administração das coisas, eu estava querendo ser um ditador. E aí, quando veio essa palavra, ela chocou meu coração, e o Espírito Santo bradou. Eu disse, eu tenho que abrir mão da dureza do meu coração, e eu tenho que mudar a minha vida, né, para ser um servo que glorifica o Senhor. E aqui, meus irmãos, nessa carta aos Efésios, uma carta de uma profunda densidade teológica, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3, mostrando a história do Evangelho com o seu clímax em Cristo. É aquilo que nós podemos observar na primeira parte. Quando chega na segunda parte, aí, irmãos, entra em cena a nossa história. Entra em cena a prática da vida cristã. Entra em cena, irmãos, aquilo que para nós, assim como é a densidade teológica de conhecer os mistérios do conhecimento de Deus, da doutrina, da Trindade, do Espírito Santo, do Deus que intervém, do Deus que salva pela sua graça, pela sua misericórdia. Nós também nos deliciamos, irmãos, e somos estimulados por Deus a viver uma vida prática, a viver uma vida, irmãos, que não se dá apenas no campo das ideias, da teologia, do conhecimento bíblico, mas se dá também, irmãos, com a luta diária,
com um esforço, irmãos, que nós precisamos fazer e que é necessário. E como essa mensagem é necessária, irmãos, nas nossas igrejas reformadas. Uma ênfase que venha nos estimular à prática das boas obras, ao amor cristão, à vocação para a qual nós somos chamados. E quando o apóstolo Paulo ele vai tratar com essa igreja sobre essas questões, naquele contexto tão conturbado, irmãos, a igreja de Éfeso estava num lugar dificílimo de se viver, assim como nós vivemos. Era uma capital, um lugar onde havia muitas pessoas ali circulando naquele lugar, que vinham de outros lugares, e no próprio centro da cidade, era uma cidade que estava edificada sobre a idolatria, e juntando a isso, a imoralidade sexual, que acontecia dentro do templo de Diana. E era esse contexto complicadíssimo, irmãos, mas essa igreja, aqui nesse contexto, o apóstolo Paulo chega para eles, e ele diz no versículo 4, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo ele poderia dizer, olha, eu ordeno a vocês. Olha, assim, eu vou estalar o dedo e vocês vão fazer exatamente assim como eu estou dizendo. Mas, irmãos, a vida do crente não é adestramento. A vida do crente não é uma vida mecânica, que a gente faz as coisas apenas externamente. A vida do crente precisa ter coração. A vida do crente precisa ter alma. A vida do crente, irmãos, precisa ter uma conciliação daquilo que é a nossa prática com os nossos desejos, a nossa volição, aquilo que vem do íntimo do nosso coração. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, eu rogo, é um apelo que eu faço a vocês. O apóstolo Paulo ele já tinha falado assim em outros momentos com outras igrejas, a semelhança daquilo que diz lá a carta aos Romanos. Quando ele diz, olha, rogo-vos que apresentei-vos a Deus como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aqui, irmãos, de maneira semelhante, o apóstolo está rogando àqueles irmãos da igreja de Éfeso, aquela igreja tão extraordinária, uma igreja missionária, tanto quanto a igreja de Antioquia, uma igreja que plantou várias igrejas, que estava envolvido no trabalho missionário, uma igreja com profundidade teológica, de onde passou ali o apóstolo João, passou Timóteo, o apóstolo Paulo foi quem plantou essa igreja. Mas ali o apóstolo Paulo, ele diz, olha, eu rogo a vocês, né, que nasça do coração de vocês, se o coração de vocês fique movido, comovido, com entranháveis afetos, que a alma de vocês se dilate para correr essa carreira cristã, a qual nos foi preparada, em santidade, em temor ao Senhor, em vida justa, reta, íntegra, para a glória do Senhor. Não é questão de legalismo, é questão de bênção de Deus, irmãos, na nossa vida. Não é questão, irmãos, de farisaísmo, é questão de integridade diante do Senhor, a quem nós temos servido, e que tem nos feito tanto bem, que tem cuidado tão bem de nós, que tem perdoado os nossos pecados, perdoou os pecados passados, lá daquele tempo quando nós não o conhecíamos, e andávamos desenfreados na nojeira e na podridão do pecado, mas ainda agora perdoa, irmãos, porque afinal de contas, nós já fomos salvos, mas ainda não plenamente, ainda existe um resquício do pecado em nós, e todos nós, irmãos, pela misericórdia de Deus, vamos concordar que nós pecamos, e se dissermos que não temos pecado, a palavra de Deus não está em nós. Nós pecamos, irmãos, com pensamentos, nós pecamos com atitudes, pecamos com palavras, pecamos de diversas formas, de diversas maneiras. Há ídolos contra os quais nós lutamos, irmãos. Ídolos que nos perseguem. Ídolos que nós abandonamos na nossa conversão, mas que por vezes querem tomar conta dos nossos pensamentos. E o apóstolo aqui diz, olha, no versículo 17... Portanto, digo no Senhor, testifico que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. É porque havia um conflito interno na mente daqueles irmãos. O apóstolo Paulo ele não estava floreando as coisas, ele não estava devaneando, ele estava falando de questões reais.
experiências que os irmãos estavam tendo, lutas que os irmãos estavam tendo, e das quais, irmãos, nós também compartilhamos. Quem de nós, irmãos, pode dizer nessa noite que não luta contra o mau pensamento, contra a inveja, contra a ira, contra a prostituição, contra a cobiça das coisas desse mundo? Oh, meus irmãos, Cristo nos libertou, mas nos resta ainda um combate pela fé. Nós não estamos na Jerusalém ainda celestial. Por mais que já experimentamos, tenhamos um gostinho das coisas celestiais. Por mais que Cristo, meus irmãos, já habite no nosso coração, na nossa alma, o Espírito do Senhor, o penhor, a garantia da vida eterna, que habita nos nossos corações, seja uma realidade na nossa vida. Mas nós precisamos continuar lutando contra o pecado. E longe de nós, irmãos, a maldita preguiça, na luta contra o pecado. Longe de nós, irmãos, fugirmos deste combate que nós precisamos lutar. A semelhança daquilo que diz o versículo 3, quando diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Um esforço para que haja paz no meio da igreja, haja unidade, haja comunhão. Um esforço para apagar incêndios, quando a língua maldita se levanta no meio de nós, para colocar irmãos contra irmãos. E é uma coisa que Deus odeia, abomina, detesta. E a gente precisa estar lá, irmãos, apagando esses incêndios, como crente, se esforçando diligentemente, dizendo: ô irmão, não fala assim desse jeito não, nós vamos falar bem, vamos bem dizer ao Senhor. Por mais simples que você seja, meu irmão, Jesus lhe deu autoridade. Lhe deu autoridade para você falar, e para você exortar, e para você estimular seu irmão na fé. Para que possamos, irmãos, crescer como um corpo que está sendo aperfeiçoado, como diz o versículo 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. E nós somos chamados, irmãos, para esse ministério, esse esforço, essa prática na nossa vida. Oh, meus irmãos, não é apenas chegar e parecer que você está no spa ali do Evangelho da Graça, e agora o Senhor vai fazer tudo por mim. Tem uma coisa que você precisa fazer por si, e muitas que você precisa fazer pelo seu irmão em Cristo. E nós, irmãos, precisamos ter essa consciência. A igreja brasileira precisa dessa consciência. Oh, meus irmãos, é uma maravilha. De fato, a gente se sente muito bem na igreja. E o Espírito Santo nos dá alegrias celestiais. As melhores alegrias desse mundo são as alegrias que o Espírito Santo nos concede. A alegria da presença de Deus, a bênção de sermos inundados com esse fogo que queima em nossa alma, mas que não nos consome. Mas a gente também precisa suar, irmãos. Nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos pegar a nossa bendita Bíblia e ler a Bíblia. Ah, mas pastor, está tão difícil de ler. Mas você pode ouvir. Baixa um aplicativo santo aí no seu celular, o Bibliis, o Bíblia Online, seja lá o qual for. E no caminho para o trabalho ou voltando para casa, você coloca lá a Bíblia em áudio e vai ouvir a Bíblia em áudio. A sua vida espiritual vai ser outra. Eu tenho visto, irmãos, homens que estão sendo transformados por esse exercício. Gente na nossa congregação que nem orava, não sabia nem falar, mas começa a caminhar com Cristo. E começou, né, ali, ouvir o Evangelho, a Bíblia em áudio, ouvir. Lembre-se, irmãos, Apocalipse capítulo 1, bem-aventurados os que leem, os que ouvem. Às vezes, no meio reformado, a gente precisa lembrar disso também. Não é só ler, é escutar também. E alguns dos irmãos estão orando tão bem para a glória de Deus, né, porque a mente está sendo inundada com o Evangelho de Cristo, mas há necessidade de um esforço. Às vezes é um irmão, né, que tem dificuldade com o recurso digital, e ali precisa aprender, né, aquela dificuldade toda, mas vai, irmãos, e vai para frente, o negócio acontece. Quando a gente quer, irmãos, a gente dá um jeito. Quando a gente quer, a gente se esforça. A gente vira o mundo de cabeça para baixo, e a gente vai adiante. Com os nossos estudos, com o futuro dos nossos filhos, com a administração dos recursos do nosso lar. Oh, irmãos, que não seja diferente com a nossa vida cristã.
Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque meios, irmãos, se esforce pela fé cristã. Eu rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor. O apóstolo, ele estava em uma condição insalubre, ele estava preso. Mas ele estava ali cuidando daquela igreja, se esforçando pela fé. É um exemplo para nós. Nós não temos desculpa, irmãos, para dizer assim, sei lá, eu acho que eu estou muito cansado, não é? E às vezes quando a gente vai ver, o nosso cansado, nós buscamos o descanso através de uma rede social. E aí a gente fica mais cansado ainda, mais exausto ainda. E às vezes a gente fica, meu Deus, eu não sei porquê, eu não tenho disposição. É porque eu chego em casa e eu fico exausto. Porque não encontrou lugar de descanso, ou esqueceu pelo menos. O lugar de descanso tem um nome, meus irmãos, é uma pessoa, é Jesus Cristo. Aproximemo-nos de Jesus Cristo, adentremos o descanso de Deus, o descanso para a nossa alma que está cansada, que está sobrecarregada, meus irmãos, com as lutas diárias, com os afazeres do trabalho, seja naquilo que é fora de casa ou dentro de casa, porque também é um grande trabalho que as mulheres fazem, ou mesmo os homens, né? Hoje em dia os homens também às vezes, né, precisam estar nessa posição. E aí vão fazer uma faxina em momentos que a esposa está trabalhando e vão cuidar das crianças. É um santo trabalho que está sendo feito ali e a gente fica cansado. Onde encontrar descanso? É em Cristo. É no amado da nossa alma. É aquele que vai inundar, irmãos, que vai trazer força para aquele que está cansado, vigor aquele que não tem vigor. É Ele que vai fazer nos irmãos, aqueles que estão com as mãos descaídas, ficarem fortalecidas, firmes no Senhor. Os joelhos que estão tremendo, ficarem fortes, para a glória de Deus. Meus irmãos, o Senhor nos escolheu porque nós somos fortes. A nossa força não vem de nós mesmos. A nossa força vem do Senhor, vem do Criador dos céus e da terra. A nossa força vem daquele que acalma as tempestades. A nossa força, meus irmãos, vem de Cristo, vem da Trindade Santíssima, vem do Evangelho, vem da vida, meus irmãos, com o Senhor, em uma intensidade com o Senhor, em um mergulhar nas profundezas da graça de Deus. É necessário, irmãos, viver o Evangelho, não apenas conhecer com a mente, com o coração, é necessário viver para falar a verdade. O apóstolo diz, olha, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Mas como vai falar a verdade se não vive a verdade? É preciso vida. É preciso uma conciliação, meus irmãos. Pouco importa. Os cursos de teologia, eles são bons. E é uma bênção. E é uma bênção estudar. E é uma bênção buscar conhecimento, colocar a mochila nas costas. Mas se nós não temos uma vida prática, irmãos, de nada valerá. É como um sal que não salga, é uma luz que não ilumina, é um fogo que não esquenta, é uma contradição de termos, é uma maldição sobre a terra, é um empecilho para o avanço do Evangelho. Um crente que sabe das doutrinas da graça, um crente que sabe citar os grandes teólogos, os puritanos, mas não vive o Evangelho da graça, que não é uma graça barata, como diz Dietrich Bonhoeffer. Existem alguns que tratam o Evangelho como se fosse um Evangelho de uma graça sem valor nenhum, mas é uma graça de um valor inestimável. É uma graça, irmãos, que não diz respeito às coisas desse mundo, ao ouro, as riquezas dos valores, das bolsas de valores desse mundo, seja lá do que for, mas é o precioso sangue de Cristo que foi derramado em nosso favor. A graça que nos foi comprada por meio do sacrifício de Cristo e que é preciosa e que vale a pena, meus irmãos, o nosso esforço. Vale a pena, meu irmão, lutar contra o pecado. Vale a pena abrir mão até mesmo de uma rede social. Mas o que é que eu vou fazer da vida? Vou perder a praça desse mundo hoje, na internet. Mas às vezes é lá que você está caindo, sendo fisgado por Satanás, que vai colocar para você aquilo que vai ser a sua queda, os seus deslizes.
E às vezes é preciso ficar sem esse negócio. Para a glória de Deus. Cada um, irmãos, deve analisar a sua vida e ver aquilo que, de alguma forma ou de outra, tem causado empecilho para a vida prática cristã, aquilo que tem causado um peso, aquilo que tem lhe impedido de correr com perseverança a carreira que lhe está proposta. A carreira cristã, cada um de nós, irmãos, é necessário fazermos uma autoavaliação. Nos foi concedida uma graça, irmãos. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Versículo 7. Não tem ninguém aqui, irmãos, que diga assim, eu acho que, sei lá, acho que não tem não, pastor. Você deve estar confundindo. Né? Acho que esse negócio é lá só para o Daniel, lá no Exu, o missionário José. Sei não, mas para mim, pastor, acho que, meus irmãos, a graça foi concedida a cada um de nós. Cristo nos enriqueceu com os tesouros celestiais. Desfrute, irmãos, desse banquete celestial. O mundo é tentador. O diabo coloca a sua bandeja diante de nós e diga, escolha aí o que é que você quer. Não, eu vou te dar a semelhança daquilo que ele fez com Cristo. Eu vou te dar as glórias desse mundo, eu vou te dar os prazeres desse mundo, eu vou te dar aquilo que há no mundo, como diz a palavra de Deus, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. E aí a gente, pela graça de Deus, irmãos, pega assim, dá um tabefe na bandeja do diabo e diz, eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou ser santo para a glória de Deus. Eu vou viver a vida do pecador redimido. Aquele que sabe que é fraco, que é vil, que a sua natureza, ela é fraca, é como um pó, mas Deus conhece a nossa natureza, e Deus nos renova. Mas eu caí, estou perdendo as contas, pastor, não estou nem sabendo contar mais. Jesus disse para Pedro, olha, se seu irmão pecar até 70 vezes 7, tu tem que perdoar. Quanto mais não nos perdoará o Senhor, meus irmãos. Então por que deixar de lado a luta contra o pecado? Por que parar de lutar, irmãos? Por que deixar de clamar para que o Senhor perdoe os nossos pecados, para que o Senhor nos santifique? O pecado não terá domínio sobre vós. Pastor, mas eu estou sendo muito tentado. Mas é muito difícil. Meu irmão, mas contemple as bênçãos de Deus. A recompensa do Senhor. Meus irmãos, Moisés fez isso. Ele contemplou o galardão. Contemple você também. Cristo também contemplou o galardão. Foi difícil, foi árduo, foi amargo. Ele chorou, ele suou como gotas de sangue. Mas ele venceu. Ele triunfou. Como diz lá, no final do capítulo 2 da carta dos Colossenses. Ele triunfou, expondo a vergonha, principados e potestades. Ele acabou com a raça de Satanás. Ele pisou a cabeça da serpente. Mas há uma peculiaridade, irmãos, naquele texto que diz, no texto original, triunfando sobre si mesmo. Sabe, um homem, ele caiu. Adão caiu, mas Cristo não caiu. Cristo triunfou sobre si mesmo. E aquilo, irmãos, que acontece com Cristo, muito daquilo que acontece com Ele, acontece também com a igreja. Deus nos dará triunfo sobre nós mesmos. Deus nos dará triunfo sobre a nossa carne. Deus nos dará triunfo, irmãos, sobre tantos e tantos pecados sexuais, contra os quais nós temos lutado, a nossa geração, a começar das nossas crianças, que estão sendo, irmãos, não apenas sexualizados, mas pornografados, com comerciais, com músicas, que às vezes, irmãos, a gente faz de tudo para o nosso filho não ouvir, mas chega um maldito paredão, colocando lá aquela prostituição, no mais alto nível de decibéis, e a nossa criança escuta aquela porcaria, aquele nojo. Mas Deus dará graça, irmãos, porque o justo viverá pela fé.
Deus nos dará graça, irmãos, porque Cristo orou dizendo: eu não oro, não peço para que os tire do mundo, mas eu rogo para que os livre do mal. Jesus nos livra do mal, o Pai nos livra do mal, o Espírito Consolador, aquele que foi enviado e sobre o qual nós ouvimos na leitura dessa noite, que nós não devemos entristecê-lo. Ele vai nos ajudar, irmãos, na luta contra o pecado. Ele vai lhe dar vitória, meu irmão. Não dê ouvidos a Satanás dizendo: você é um derrotado, você é um fracassado, você não é um nada. Dê ouvidos à palavra do Senhor, que nos diz que nele nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Nós somos, irmãos, aqueles que vencem o mal, que vencem o mundo. A nossa vitória é a nossa fé no nosso Salvador bendito. Assim seja, irmãos, com cada um de nós aqui nessa noite, com aqueles que já estão com os cabelinhos brancos, ou aqueles que já nem têm cabelinho na cabeça, com essa juventude toda aí nessa galeria, com aqueles que estão lá para trás, com as crianças que foram para algum lugar, com todos nós, irmãos, que possamos, irmãos, ser mais do que vencedores, pela graça que nos foi concedida, pela misericórdia de Deus. E longe de nós, irmãos, toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes serem uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olhemos para a mensagem do Evangelho. O Evangelho faz sentido, irmãos, não apenas para aqueles que estão lá fora. Às vezes fica nessa coisa, né? Vamos evangelizar, vamos evangelizar. Eu preciso me evangelizar, irmãos, todo dia. E nós precisamos nos evangelizar todos os dias. O Evangelho faz sentido para nós. Se faz sentido para aqueles que estão lá fora, que ainda não estão dentro do relacionamento com o povo do Senhor. E Deus perdoa todos aqueles pecados. Ele faz sentido para nós, meus irmãos, que já fomos alcançados por essa graça. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação. O maior sermão que eu ouvi nos últimos dias na minha vida foi: eu quero viver a verdade. Eu quero viver, meus irmãos, a verdade. Que você possa sair daqui dessa noite dizendo: eu quero viver a verdade. Queira, meus irmãos, de coração. Não é porque esse homem que está aqui disse: olha, a gente tem que viver a verdade, né? Você olhar, chegar para o seu colega e dizer: e aí, rapaz, a gente vai viver ou não? Não é? Tem que viver, viu? Que sai de si, do seu próprio coração, dizendo: eu vou viver a verdade diante de Deus. Vai viver a verdade. Viver a verdade no seu lar, viver a verdade na igreja, viver a verdade no trabalho, viver a verdade por onde quer que você andar, conciliar a história do Evangelho com a nossa história, conciliar os conceitos teológicos com a nossa vida prática. E que Deus nos ajude, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos fazer uma oração enquanto nossos irmãos se preparam no louvor. Senhor, como nós carecemos da Tua palavra e como ela se renova na nossa vida, como ela é preciosa, Senhor, como de fato sem ela nós não vivemos nesse mundo. O nosso mundo é um mundo difícil, é um mundo complicado, assim como era o mundo dos Éfesos. Mas o Senhor é aquele que espera de nós uma atitude que conta com a aprovação do Senhor. O Senhor espera de nós que possamos viver a verdade, para falar a verdade, para buscar a unidade do Espírito, para buscarmos a edificação uns dos outros, para buscarmos viver a vida sem malícia, sem maledicências, buscarmos o Teu reino em nossas vidas e a santificação do Teu nome. Nós pedimos a Ti, Senhor, que possamos viver a verdade em nome de Jesus. Amém.